Se você tem hoje mais ou menos 40 anos, se você tivesse investido desde os seus 18 anos de idade, um salário mínimo, quantos você acha que você teria hoje? E essa é uma pergunta muito importante porque eu ainda não cheguei nos 48 anos, mas assim, eu estou faltando só 10. E eu fico imaginando que se eu tivesse começado a investir desde os meus 18 anos, não só apenas um salário mínimo, mas se eu tivesse investindo desde quando meu salário foi aumentando, ali desde o primeiro emprego até no patamar que eu estou hoje, quanto que eu teria hoje. E é uma situação que me deixa um pouco preocupado, porque eu fiz esse cálculo e eu teria mais ou menos hoje uns 3 a 6 milhões de reais. E infelizmente não foi o que aconteceu, porque eu não investi desde os meus 18 anos. Por um motivo lógico, eu não tive nenhum contato com investimento, eu não conhecia ninguém que tinha investimento. Infelizmente eu vim aprender a investir depois dos meus 30 anos de idade. Porém, você que tem menos de 18 anos ou está chegando nos 18 anos, ou já trabalha, você tem essa oportunidade de fazer o que nós da nossa geração não pôde fazer, que é investir desde os 18 anos. E a gente não investiu por falta de informação. Logicamente que muitas pessoas da minha idade ou mais velho que eu, essa geração aí que veio antes dos anos 2000, esse pessoal eles fizeram outro tipo de investimento, montaram negócio, fizeram empreendimento. E querendo ou não, essas pessoas têm sim um salário melhor, um faturamento melhor. Só que tem um pequeno problema. Se a empresa deles fecharem, acabou o dinheiro. Porque a grande maioria das pessoas que eu conheço que tem negócio não tem dinheiro guardado, não tem dinheiro investido e todo o dinheiro que ele tem vem desse faturamento desses negócios. Então, não tem uma reserva de emergência, ou se tem é muito pouca, e não tem uma palavra que chama bastança, que é hoje, se você parar de trabalhar, quanto tempo o seu dinheiro vai te manter? E essa é uma questão muito importante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero trazer para vocês uma visão da cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha uns 18 anos. E se você que tem 18 anos, pega esse vídeo, presta bastante atenção, aplique. Quando você tiver em média 48 a 50 anos, provavelmente você vai se aposentar. No meu caso, se eu tivesse investido 10% do meu salário, porque eu trabalho desde os meus 16 anos, mas vamos fazer o cálculo ali a partir de 18 anos. Se eu tivesse investido 10% do meu salário, que era o salário mínimo, quantos que eu teria hoje apenas com o salário mínimo? Quantos que eu teria quando eu completasse 48 anos de idade? Ou seja, 30 anos investindo 10% do meu salário mínimo. Então você pega aqui uma média de 10% de salário mínimo, vamos começar no valor de hoje, 1.600 alguma coisa. Você estaria ali investindo uma média de 160, 165 reais mais ou menos por mês. Daria um pouco acima da remuneração que você paga ali de INSS. E você estaria ali investindo nesses 30 anos, se eu não me engano, 360 meses. E esse valor, logicamente, você não vai colocar debaixo do colchão, você não vai colocar numa poupança. Você vai pôr ou em uma caixinha para render um CDB, um CDI, caixinha do Nubank, porquinho, essas coisas, ou pelo menos uma renda fixa. Por que você vai fazer isso? Porque ela vai te pagar pelo menos 1% ao mês de juros. Aí tem a questão da inflação. Historicamente ela vai girar ali em torno de 8 a 10%. Então se você tem ali um dinheiro rendendo 12% ao ano, você tem que descontar aí essa média de 6 a 10%. Que aí você ficaria ali com uma média de lucro de 4 a 6, 8% mais ou menos, descontando a inflação. Vendo isso, você está ali investindo apenas R$ 165 reais a partir de hoje, ao longo de 30 anos. Então, daqui 30 anos, quanto você teria? E chegamos num número assim, interessante. Você teria mais ou menos 559 mil reais daqui 30 anos. Aí você vai falar, Léo, mas o 559 mil reais hoje é um valor interessante, mas daqui 30 anos não vai ser um valor muito bom, porque tem a questão da inflação, tudo. Só que todo investimento que você vai fazer, você precisa corrigir a inflação. Hoje o salário mínimo está 1.600 alguma coisa. Ano que vem ele vai subir para 1.700, 1.800 e consequentemente o salário vai aumentando. Então você sempre vai investir 10% do faturamento que você está ganhando. Se hoje você ganha 1.600, é 165. Se amanhã é 2.000, R$200 reais, e assim você vai aumentando o seu investimento em cima dos 10% que você ganha. O cálculo que eu estou fazendo é em cima só de um salário mínimo. O que significa? Que se você ficar 30 anos investindo
10% apenas do salário mínimo, você teria R$559 mil. Eu não calculei a valorização do salário, porque não tem como eu prever quanto que será esse salário lá na frente. Então, vou te dar um exemplo. Se você tivesse investido esses 10% há 30 anos atrás, hoje exatamente você teria esses R$559 mil. O que significa esses R$559 mil? Beleza, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, dá para comprar uma chácara, dá para montar um negócio, comprar uma casa na praia. E o que você realmente vai fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro, na verdade, é a sua liberdade financeira. Porque qual que é o exemplo? Eu estou investindo proporcional a um salário mínimo durante 30 anos. Esses R$559 mil é equivalente ao investimento de 3,5 salários mínimos. Então, 3,5 salários por mês. Se você pegar esses R$559 mil, passar ele para um fundo imobiliário, você vai ter ali uma média de 1% de rendimento ao mês, que você vai ter ali mais ou menos R$5.800 todos os meses, sem fazer nada. Aí eu te pergunto, você prefere comprar uma casa ou ter R$5.900? Você prefere comprar um carro à vista, um carro de luxo, ou ter R$5.900? Um exemplo, a casa, se você comprar uma casa de 500 mil hoje, você vai ter ali um IPTU de quase R$2.500 para pagar todo ano. Se você comprar um carro, você teria ali um carro de 500 mil, você teria ali uma média de 5 a 6 mil reais para pagar de IPVA todos os anos. Mas se você tem R$559 mil e pega num fundo imobiliário, você tem todos os meses uma média de R$5.500 a R$5.800 por mês. R$5.500 a R$5.800 por mês, você pagaria um aluguel de uma casa bacana, você conseguia pagar a parcela do carro com esse valor, então daria para fazer muita coisa com esse dinheiro todos os meses, porque qual que é a meta? A meta é você parar de ser escravo de você mesmo. A meta é você ter sua liberdade financeira. Então não faz sentido você atingir esse patrimônio e daqui 30 anos você torrar ele. Porque nesse período que você for juntando o dinheiro, você vai aprendendo mais sobre investimento, você vai gostar mais sobre investimento, então você vai investir melhor. Nesse vídeo eu só te falei sobre investimento em cima de uma renda fixa. E você, depois dos 30 anos, você atingiu esse patrimônio, que é muito interessante. Te faço a pergunta, você que tem aí mais de 40 anos, se você tivesse R$559 mil investido e trazendo aí uma média de R$5.800 para você todos os meses, não seria legal para você? Se eu tivesse escutado essa informação, alguém tivesse me ensinado, se eu tivesse tido acesso e aplicado, hoje com certeza a minha vida seria muito melhor do que estaria hoje. Logicamente que eu estou investindo, já estou fazendo um processo de enriquecimento, mas logicamente se eu tivesse começado a fazer investimento há 30 anos atrás, com certeza teria sido muito melhor. Mas e agora, se eu tivesse feito esse investimento em ações, quanto será que eu tinha hoje? Eu teria esses 500 mil? Teria menos? Teria mais? Me diz aí nos comentários, você já começou a investir? Você vai investir? Não pretende nunca investir? Coloque aí nos comentários para mim. Então, se você está curioso de saber o que seria esse rendimento do dinheiro que você começou a investir hoje, assista o próximo vídeo que eu vou te mostrar. E escreva nos comentários, você quer investir? Vai investir? Nunca vai investir? Qual que é o seu projeto de futuro? Deixa aí nos comentários. Coloque as suas dúvidas. Qualquer coisa também eu vou estar respondendo vocês no comentário. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Siga o canal, curta, manda para aquela pessoa que está completando 18 anos agora e você fala, cara, não faz besteira, começa a investir, não gasta dinheiro num carro de som, não gasta dinheiro com moto, essas coisas não. Logicamente você precisa de uma moto, um carro, mas não precisa inventar a moda. Mas manda para aquela pessoa que você gosta e quer ver ela bem. Assista o próximo vídeo que vamos falar sobre a questão de ação, se tivesse investido desde os 18 anos até 48 anos, e veja o resultado e você vai se assustar.